Se você sonha em trabalhar com a AWS, é muito importante que você tenha repertório para fornecer para o seu cliente. E o que seria fornecer repertório? É você conhecer os serviços da AWS adequado para cada realidade. Por exemplo, no assunto que tange monitoramento, quais são as possibilidades que nós temos? Quais são os tipos de monitoramento disponível? Eu vou entrar na linha de raciocínio aqui para que vocês possam entender a importância desse assunto. Imagine que você tem uma aplicação web que está ali operando em dois servidores, tá? Essa é uma aplicação web, uma aplicação em Node com React. Ela está operando em dois servidores e de repente começa a enfrentar algum gargalo. Você começa a perceber que sua aplicação está ficando ali com 90% de uso de CPU. E aí? Qual é a saída que você vai dar para esse cenário? Escalar mais máquina? Fazer o processo de escalabilidade horizontal? Vai investigar os logs dessa aplicação? O que é que você vai fazer? Existem alguns níveis de investigação que vão acelerar o seu processo. Recentemente, eu atendendo um cliente meu, a gente passou por um cenário parecido com esse. A aplicação era em outras tecnologias, mas a gente passou por um cenário que a aplicação estava ficando quase sempre com 100% de uso de CPU. E, consequentemente, todas as máquinas que estavam naquela frota estavam ficando degradadas. E aí, como identificar? Nossa primeira saída foi buscar a alternativa em logs, tá? Só que logs para alguns cenários não são suficientes. Por exemplo, como saber quais requisições estão custando mais caro? Como saber quais as requisições que estão mais onerando aquele nosso recurso? Como saber qual rota está sendo mais requisitada e qual o tempo médio de requisição que está sendo levado? Tudo isso são informações que não são respondidas facilmente com log. Você vai precisar descer um pouco mais fundo, que é a parte de trace. E o que é a parte trace? Trace é uma forma de você ter uma integração com a sua aplicação e enviar métricas para algum serviço para que elas sejam coletadas e compiladas. Um exemplo disso, quando a gente fala da AWS, é o serviço chamado X-Ray. X-Ray é um serviço de trace. Ele oferece inúmeras possibilidades. Uma delas é você conseguir ter rastreabilidade do que está acontecendo na sua aplicação e também para cenários distribuídos. Aqui eu quero ir no cenário mais simples, indo para essa linha de monitoramento. Quando você parte no primeiro nível que você vai identificar quando uma máquina está com problema, com algum comprometimento de performance, você então desce mais um nível, vai para o nível de logs, desce mais um nível e aí a gente vai para o nível de trace. Então nessa aula, pessoal, eu quero fazer uma POC com vocês de uma aplicação em Node com React para mostrar essa realidade para você ver a importância desse conhecimento no seu processo. Não é uma aula tão simples, não é uma aula tão trivial para quem está começando, mas é um assunto extremamente pertinente. Por mais que você não tenha domínio ainda desses assuntos, é importante você ter conhecimento da existência deles e saber o momento certo de utilizar. Então é importante você ver essa aula com atenção, não pula nenhuma etapa do vídeo, senão você vai perder a linha de raciocínio que eu estou construindo aqui. E aí você vai ver lá no final o resultado que você vai conseguir alcançar com o que eu estou mostrando aqui. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa começar a construir esse raciocínio, tá? Bom, eu quero começar aqui por um desenho, tá? Imagine o nosso cenário. Imagine que nós temos aqui o nosso usuário e ele vai acessar a nossa aplicação. A nossa aplicação está aqui na AWS em dois servidores e, como eu falei, as requisições chegam aqui para essas máquinas, só que ela está ali, ó, com 90% ali de uso de CPU, tá? Se essa aplicação tivesse sido configurada para ter logs, você vai provavelmente acessar um serviço AWS chamado CloudWatch e na área de logs e vai conseguir ver informações, as requisições que estão chegando e provavelmente o tempo daquelas requisições, 630 milissegundos, 940, 230, 450.
mas no conjunto, num volume brutal de logs, como é que você identificar onde você vai atuar? Então, aí que entra o trace. O trace vai ser um recurso que vai estar integrado com a sua aplicação e vai mandar os dados para um serviço AWS chamado X-Ray. Nesse cenário, você vai conseguir identificar, por exemplo, por rota. Imagine que a gente tenha, por exemplo, na nossa aplicação, uma aplicação de cadastro de atividades e você tem ali uma rota chamada API/tarefas, tá? Que faz uma operação de GET. Você quer, por exemplo, saber quantas requisições está acontecendo dessa rota, tempo médio que ela está levando, status de resposta. Então, com tudo isso, fica muito mais fácil e você vê que é um nível bem mais profundo para você identificar onde está acontecendo o problema, tá? Então, a gente vai partir nessa POC para esse nível aqui, ok? Vou abstrair alguns pontos, vou explicar para vocês o que vai ser abstraído, para que a gente possa ir direto ao ponto, certo? E aqui é muito importante ter em mente que nós vamos usar um forte aliado nesse processo. Nós vamos utilizar Docker. Por que utilizar Docker, Henrique? Porque quando você precisa trabalhar com um serviço como o X-Ray, ele trabalha junto com a sua aplicação. Desse lado aqui, ó, do lado da sua aplicação, você vai ter um carinha chamado daemon. O daemon vai ser o carinha que vai ser responsável por mandar os dados para o X-Ray. Sua aplicação vai mandar os dados para ele e ele vai mandar os dados para o X-Ray. Então você pode estar no cenário Windows, ou no cenário Linux, ou no cenário Mac. Então você utilizando Docker, você vai ter uma abstração para esse funcionamento. Então facilita muito o nosso processo, tá? Para nossa POC, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um projeto que eu sempre utilizo num treinamento de AWS que eu realizo de tempos em tempos, o Bootcamp Imersão AWS. É um treinamento gratuito que eu realizo de uma semana, onde eu mostro como pegar uma aplicação local, uma aplicação em Node com React, e mostro como rodar ela na AWS com alta disponibilidade, autenticação nela via SSM para uma máquina de trabalho que a gente constrói na nuvem, faço esse processo de build, deploy sem downtime, escalabilidade, configuração de permissões, load balance e muito mais. Configuração do HTTPS, domínio e etc. Inclusive, em breve vai acontecer um evento desse. É um treinamento gratuito e o link eu vou deixar na descrição dessa aula, tá? Então, se faz sentido para você, tá vendo esse conteúdo aqui na internet, então se cadastra para esse evento que vai muito a pena e você vai ter um contato maior com a BIA, que é a aplicação que eu vou utilizar aqui para a nossa POC, beleza? Show! Então, essa aplicação, pessoal, que eu vou utilizar de exemplo, ela está no GitHub, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui baixando ela. Deixa eu abrir aqui um VS Code. Pronto. Estou aqui com o VS Code. Vou abrir aqui um terminal. E vou baixar aqui. Deixa eu aqui para uma pasta que a gente vai poder utilizar. Pronto. Abri no terminal. Vou baixar por aqui, depois eu abro o VS Code já nessa pasta. Deixa eu fechar aqui. Então vamos baixar aqui o projeto git clone https://github.com/enrile/bia. Beleza? Baixa nesse projeto aqui, tá? Bem simples o processo para fazer o download. Eu estou utilizando o Git. Agora eu vou entrar na pasta do projeto. Show! Tá aqui, ó. CodeBia. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Beleza. Aqui, pessoal, eu estou no branch main, tá? Eu vou trocar para o branch git checkout -b X-Ray. Vou trocar para um branch chamado X-Ray, tá? Que é onde a gente vai fazer essa configuração para essa aplicação rodar com Docker, tá? Aqui no meu canal tem várias aulas que eu mostro como rodar a BIA na AWS, acho que roda a BIA com Beanstalk, tem vários cenários. E nesse evento que eu falei, a gente roda a BIA com SES,
tá? Mostra como construir um cluster, para fazer a orquestração de containers e tudo mais, é bem legal. E aqui a gente vai trabalhar com ela local, tá? É uma aplicação que está preparada para trabalhar com Docker, tá aqui meu Dockerfile, tá aqui meu Docker Compose, e o que é que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, a gente precisa da seguinte realidade. Eu preciso ter a minha aplicação e preciso ter um daemon do X-Ray para coletar esses dados para mandar para o X-Ray na AWS. Eu estou aqui com minha conta na AWS configurada, ó. Vai ser nessa área que a gente vai receber as informações. Aqui a gente está no CloudWatch, Service Map. Aqui vão chegar as informações, vai ficar até um mapa bem legalzinho aqui do X-Ray. Vocês vão ver como é interessante, tá? Repito, se você está começando na AWS, veja essa aula até o final para que você veja uma das possibilidades que a nuvem te traz, que vai muito além do que máquina virtual, tá? É importante você conhecer essas ferramentas que eu estou apresentando aqui. Fechado? Beleza. Então, eu já havia configurado previamente para nos ajudar esse cenário aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou replicar aqui para que a gente possa ver esse carinha funcionando. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar configurar aquele daemon. Para configurar o daemon, eu vou trabalhar com Docker com ele. Então, eu vou criar um Dockerfile para o X-Ray. Ó, Dockerfile X-Ray daemon, tá? Isso aqui está na própria documentação da AWS, beleza? Ele dá essa estrutura para o Dockerfile. Aqui, ele basicamente, o que é que ele faz? Ele instala um zip, baixa o X-Ray, extrai ele e coloca para ele rodar, tá? Na porta 2000. E aqui ele expõe a porta TCP e o DP, beleza? Vai ser útil para a nossa comunicação. Esse é o primeiro ponto da nossa configuração, tá? Então eu tenho um Dockerfile. Agora, quando eu coloco meu projeto para rodar, se eu colocar aqui, ó, Docker Compose App, ele vai subir os meus serviços. Eu tenho o meu server e tenho o meu database. E aqui, quando subir o meu server, eu quero que ele suba também o X-Ray, já que o X-Ray vai ficar mandando os dados para o meu projeto, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, deixa eu dar um enter aqui, eu vou criar um service chamado X-Ray daemon, tá? Esse X-Ray daemon, vou colocar para ele fazer um build de um Dockerfile, no caso aqui é o Dockerfile X-Ray daemon. A partir daí que ele vai gerar a imagem dele, tá? E o contexto vai ser o diretório atual, tá? Aqui no meu canal, pessoal, tem aula de Docker, tem aula de Dockerfile, tem aula de Docker Compose, para você ficar mais familiar sobre esse processo, tá? E vou dar também um nome para ele. Qual é o nome do nosso container? Vou chamar ele de X-Ray. Ok? E aqui vou passar também algumas variáveis de ambiente para ele. Qual a variável de ambiente que eu vou passar para ele? Vou passar da região. Eu vou dizer que ele vai operar na região da Virgínia. Vou dizer que ele vai operar localmente. Por que eu digo isso? Na documentação da AWS fala que quando você habilita para rodar local, ele não faz checagem se você está numa máquina EC2. Então, no caso que eu estou operando local, eu não quero que ele realmente faça essas checagens, tá? E vou aqui colar essa última etapa, que é só o mapeamento das portas, tá? Ele vai trabalhar na porta 2000 TCP e o DP. E aqui, muito importante, pessoal, eu estou fazendo um mapeamento de volume. Para que serve esse mapeamento de volume? Aqui eu configurei um profile na minha máquina, AWS Configure, ó, tá configurado aqui para uma role, ou melhor, para um usuário na AWS com permissões de admin, tá? Precisa ter pelo menos admin no X-Ray. Se você não quiser configurar, você coloca admin em geral e você vai conseguir enviar as métricas. Importante que essa questão de admin geral é só para o cenário de teste. Quando você for colocar seu serviço para rodar na AWS, você coloca as permissões específicas, tá? Então, nesse caso aqui, estou compartilhando a minha pasta com as credenciais da AWS com
a minha imagem que vai ser gerada, ou melhor, com o meu container que vai ser executado aqui do X-Ray. Dessa forma, o perfil padrão, ele vai ser utilizado para enviar as métricas. Ele vai ter as permissões e vai saber para qual conta vai realizar o envio. Beleza? Então, essa é a configuração para o X-Ray Daemon. Agora, Henrique, como é que o meu server vai conseguir enxergar esse carinha? Como é que o meu server vai conseguir se comunicar com ele? Primeiro ponto é, eu preciso colocar aqui que existe uma dependência. O meu server depende do X-Ray Daemon, tá? Então, dessa forma, ele vai startar ele também. E vou fazer também a linkagem aqui, ó. Aqui eu vou linkar o X-Ray Daemon. Por que eu vou fazer essa linkagem? Fazendo essa linkagem, eu vou conseguir dizer onde está o endereço desse daemon, para que a minha aplicação, no caso a minha aplicação server, consiga saber para onde vai mandar os dados. Beleza? Então, beleza. O que é que eu preciso fazer aqui também? Eu preciso passar uma variável de ambiente AWS X-Ray Daemon Address. Eu vou até copiar esse link aqui, fica mais fácil para não digitar errado. Ó. E aqui eu passo quem? O que eu linkei? X-Ray Daemon em qual porta? Porta 2000. Região. AWS Region US East 1. E aqui também vou fazer o mapeamento aqui do volume com as minhas variáveis de ambiente. No caso aqui das minhas credenciais. Beleza? Show, galera. Feito essa configuração, o que é que eu preciso fazer agora? Como eu falei, a aplicação, nossa aplicação precisa estar integrada com o X-Ray. Como é que funciona essa integração? Você precisa configurar o SDK do X-Ray na sua aplicação. Tá? No caso, existe SDK para JavaScript, existe SDK para .NET, existe SDK para Java, existe SDK para as principais linguagens. Nosso caso aqui é para JavaScript. Então, eu vou iniciar aqui o X-Ray e vou colocar aqui que eu vou precisar trabalhar com o SDK dele. Ok? Então, vou fazer o seguinte, vou dar aqui ó, um npm install --save AWS X-Ray SDK. Vou mandar ele instalar o AWS X-Ray SDK na minha aplicação aqui, tá? Depois de instalado, o que é que eu vou fazer? Eu vou configurar para uso. Deixa ele instalar aí. Ver aqui se já carregou a biblioteca, acho que já. Ó, AWS X-Ray Express tem uma operação chamada Open Segment. Eu preciso abrir um segmento para conseguir trabalhar com o X-Ray aqui na minha aplicação, tá? No caso, eu digo que eu vou abrir o X-Ray, vou abrir o segmento para a minha aplicação aqui que vai ser com Express, tá? E eu digo o momento que eu vou fechar esse segmento. E a partir daqui ele vai coletar as informações nesse intervalo, tá? Onde é que eu vou encerrar meu segmento? Aqui. Depois de eu definir tudo que eu tenho para minha aplicação. Então, AWS X-Ray Express Close Segment. Aqui, pessoal, lembrando que é uma integração simples que eu estou propondo aqui para vocês, tá? Uma integração simples só para que vocês possam ver o funcionamento dele, tá? Beleza. Feito isso, pessoal, vamos ver como é que ficou. Deixa eu ver aqui quanto tempo já está esse conteúdo aqui. Tá 19 minutos, tá um tempo razoável. Show de bola. Então, beleza. Isso aqui, pessoal, vou deixar comitado nesse branch, no branch X-Ray, tá? Vou deixar comitado nesse branch para que vocês possam pegar e possam brincar com esse projeto também. Beleza. Vou ver aqui o diff, como é que ficou.
Depends X-Ray Daemon, linkado. AWS X-Ray Daemon Address, mapeado. Região para onde vão os dados, configurado X-Ray também. Dockerfile X-Ray Daemon, show. E o Express também está configurado. Beleza, pessoal. Então, o que é que vamos fazer? Vamos dar aqui um Docker Compose App, -d, modo desatachado. E vamos aqui subir o nosso projeto. Está demorando um pouquinho para subir aqui. Deixa eu parar aqui ele e executar de novo. Acho que ele estava subindo aqui em outro local. Eu parei aqui e liguei ele aqui agora. Show de bola. Vou dar aqui um Docker Logs, ou melhor, um Docker PS. Show de bola, pessoal. Tá os três rodando. Deixa eu ver se minha imagem não está na frente, ó. Tá não. Tá os três aqui rodando. Muito bom. O que é o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui, ó, um Docker Logs -f no X-Ray. Olha só. Ele conseguiu startar aqui, certo? O que é que vamos fazer agora? Vou abrir aqui o navegador. Minha aplicação, pessoal, nesse mapeamento aqui, ela carrega na porta 3001. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Docker Compose. Ó, Docker Compose da aplicação web está aqui, ó, 3001, tá? Então a gente vai acessar aqui a porta 3001 para ver a nossa aplicação. Localhost 3001. Ó, até agora não teve nenhuma alteração, então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar, no caso aqui a gente colocou a aplicação para rodar, mas eu vou precisar gerar uma nova imagem dela, tá? A gente fez mudança na aplicação e ele já subiu o projeto aqui direto. Vou fazer o seguinte, Docker Compose Down, e vou gerar uma nova imagem da minha aplicação. Ó, pronto, parou a BIA. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma nova imagem dela. Docker Compose Build Server. Pronto, vou gerar uma nova imagem dela, porque eu fiz mudanças nela. Coloquei a biblioteca do X-Ray, coloquei para configurar via SDK. A partir daí é que ele vai conseguir fazer com que esse funcionamento aconteça. Então, vou gerar uma nova imagem aqui, ó, tá gerando novamente. Pronto, ele finalizou aqui a geração da imagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar para rodar novamente Docker Compose App -d. Vou dar um Docker Logs -f em X-Ray. E vamos rodar nossa aplicação novamente para ver se agora vai. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Sucesso a enviar um batch de 2 segmentos. Duplo clique, ó, enviou mais um segmento. Vou excluir aqui, ó, fez mais um envio. Vou cadastrar uma tarefa. Teste, salvar. Duplo clique para alterar e um X para deletar. Teste, salvar. Olha só que interessante, pessoal. Já já vocês vão ver a magia acontecendo, tá? Beleza, enviei essas métricas aqui. E vamos voltar para o nosso problema. Deixa eu abrir aqui agora essa parte da tela cheia. E vamos voltar para o nosso problema. Imagine que a nossa aplicação... Cadê ela? Ó, tá lá agora essa aplicação com 90% de CPU. Você tem acesso ali aos logs do que está acontecendo. Mas você queria ver de forma agrupada
o que realmente está acontecendo para tomar uma decisão. Vamos agora para o X-Ray. AWS CloudWatch, X-Ray Trace e você tem a parte aqui de Service Maps. Vamos dar aqui um refresh. Olha o que aconteceu, pessoal. Ele já começou a criar um mapa aqui, onde eu clicando eu consigo ver mais informações. Aqui está mostrando que está chegando 2 traces por minuto, 100% das requisições estão ok. E aqui na parte de trace, olha que interessante. Está aqui as minhas requisições, certo? Está aqui as rotas que estão batendo. Eu posso refinar aqui, no caso, por URL. Ó. Refinei por URL e ele diz o percentual que foi recuperado de trace de cada um desses. 40% é rota API tarefas, 20% API tarefas desse daqui, localhost 3001 10% e aqui o percentual de cada um, tá? O tempo que levou, olha só, response time, o tempo que cada um levou, o método utilizado por cada um, e aqui eu posso fazer outros agrupamentos. HTTP method. Se tiver na AWS, posso fazer o referenciamento por instância, tá? E por aí vai. Mas olha que incrível. Olha a diferença de você ter essas informações à disposição agora para tomar uma decisão. Então, com certeza aqui, com Trace, vai ser uma decisão muito mais assertiva. Mas isso aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg. Aqui eu busquei mostrar aqui o funcionamento do X-Ray para que você consiga ver o poder de ter uma ferramenta dessa à disposição, tá? Pessoal, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, em conhecer mais essa aplicação, no caso aqui a BIA, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar vocês para um treinamento gratuito que eu vou realizar da AWS, chamado Bootcamp Imersão AWS. Lá vocês vão ter um contato maior com a BIA, essa aplicação que vocês tiveram um contato rápido aqui, mas lá vocês vão ter um contato maior com ela dentro da AWS. A gente configurando ela para rodar num cluster com SCS, o principal serviço de gerenciamento de container da AWS. E tudo isso direcionado por um método. Lá eu vou direcionar vocês com um método que eu utilizo com meus alunos da formação AWS. Lá eles veem a BIA a fundo. Para esse evento, eu vou apresentar um método que eu utilizo com ele na formação da AWS para que eles consigam evoluir tecnicamente, ter tanto resultado e acelerar tanto sua jornada em busca de trabalhar com nuvem, em busca de colocar a AWS efetivamente na sua stack e possa ter repertórios como esse que eu estou conseguindo apresentar aqui, nessa rápida aula aqui do meu canal do YouTube, tá? Se você tem interesse, vou deixar aqui embaixo o link para você garantir sua vaga no Bootcamp Imersão AWS. E se você tem interesse de ir muito mais além, vou deixar também aqui o link para a lista de espera da formação AWS. Na formação AWS, se você é da formação AWS e está assistindo esse vídeo, já quero deixar para você antecipado que eu vou colocar na formação, lá no módulo de Beanstalk, a integração da BIA com o X-Ray. Então nós vamos ter lá, o que é que eu vou mostrar para vocês, ó, para quem é aluno até falar sobre isso. Vou colocar a integração da BIA com o X-Ray para que nesse Service Map você consiga ver mais camadas. Aqui a gente está vendo só a camada web. Henrique, se eu quisesse ver a camada do banco aqui nesse Service Map você consegue colocar camadas da aplicação. A BIA tem a comunicação com o banco. Então a gente vai adicionar aqui a camada do banco nesse processo. Então você vai conseguir ver um mapazinho desse e enxergar também a camada do banco nesse processo para entender onde efetivamente está gerando gargalo na sua aplicação. Se for banco, como é que você vai identificar? Se você tem só uma camada web aqui implementada, que foi a implementação que a gente fez. Então, para os alunos da formação, vai ter uma aula lá no módulo de Beanstalk, onde eu vou integrar o X-Ray e colocar também essa parte da aplicação, no caso a integração com o banco, a integração com o RDS, para você ver isso no X-Ray e também levar isso para o seu cliente, beleza? Então, se você também tem interesse em ter acesso a tudo isso, ter contato com esse método e acelerar a sua jornada rumo à AWS, link para a lista de espera da formação AWS aqui embaixo e link também para o Bootcamp Imersão AWS. Se você quer ter contato com o método, quer conhecer a BIA e quer aprender a trabalhar com a AWS da forma correta, de uma vez por todas e colocar a AWS efetivamente na sua stack. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal. Compartilhe também esse conteúdo com alguém da área que você acha que vai se interessar por esse conteúdo,
Porque aqui você vê, não é um conteúdo raso, é um conteúdo profundo, é um conteúdo que gera resultado para você e, consequentemente, vai acelerar muito a sua jornada na nuvem. Então, com isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.